Eu quero destacar as seguintes palavras. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não pode ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não o quiseram. Agora a casa de vocês ficará abandonada. Eu afirmo que não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe ao meditarmos nessa palavra. Amém. Esse texto, essa parte do Evangelho, ela está inserida neste período da Quaresma pelas seguintes razões. Uma é que Jesus já está, vamos dizer assim, a caminho de sua morte em nosso favor. O outro motivo é mostrar que neste caminho de Cristo, nesse processo todo, Deus quer abraçar todo o povo, Deus quer abraçar todas as pessoas. Mas o texto também quer nos alertar e quer nos mostrar que a morte de Cristo, ela não serve de nada para você, se você não o quiser como seu Senhor. Isso obviamente tem consequências e tem implicações. Falemos um pouco do caminho de Jesus. Jesus, ele estava na região de Pérea. Esse território ele era governado pelo rei Herodes. Está a caminho de Jerusalém. Está indo, vamos dizer assim, para o que veio fazer. E o capítulo 13 então nos traz um apanhado geral assim, de algumas daquelas verdades que Jesus vinha ensinando. As verdades que são relatadas aqui pelo evangelista pelo evangelista Lucas. Jesus fala da necessidade de arrependimento nos 5 primeiros versículos. Depois Jesus conta uma parábola da figueira sem figos, e diz lá que o dono chegou e disse: pelo 3º ano que eu venho querendo encontrar figos nessa figueira e não encontro, pode cortar ela e jogar ela no fogo. E então o empregado diz: deixe mais um ano, deixe que eu afofe a terra à sua volta, deixe que eu coloque adubo, e depois de um ano o Senhor vem novamente buscar frutos, e se não encontrar frutos, então pode cortá-la e jogá-la ao fogo. E Jesus ataca assim a religião vazia, a religião do faz de conta. Então, mais adiante, Jesus cura uma mulher num sábado. Logo em seguida, Jesus faz 2 comparações. Ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda e também ao fermento. E por fim, Jesus responde a pergunta sobre serem poucos os que vão ser salvos, falando da porta estreita e dizendo assim: façam o possível para entrar pela porta estreita. E lembra que muitos que sentaram à mesa para comer e beber com ele não estavam no reino dos céus, porque não quiseram ouvir a sua palavra, porque não quiseram seguir a sua voz. E é nesse momento que acontece algo curioso. Chegamos então à parte que nós lemos. Nesse momento vêm pessoas até ele. E no primeiro momento a gente pode olhar e dizer: será que estão querendo defender Jesus, evitar alguma coisa? Mas notem, é nesse momento que chegam os fariseus. E normalmente os fariseus não estão preocupados em defender Jesus. Eles estão preocupados em livrar-se de Jesus. E chegam os fariseus perto de Jesus e dizem: olha só, vai embora, porque Herodes está chegando aí e ele quer matar você. E é talvez assim uma tentativa de fazer com que Jesus pare de ensinar por ali e vá embora, vá para outro lugar, pois já não aguentava mais o ensino de Jesus.
talvez até uma tentativa de amedrontar Jesus. E confirma-se mais uma vez que os líderes religiosos daquela época não queriam ouvi-lo. Mas Jesus surpreende mais uma vez ao mostrar pleno conhecimento do que estava acontecendo. Se o diabo, com todas as suas artimanhas, com toda a sua técnica, vamos dizer assim, tentando Jesus lá no deserto, que foi o evangelho do domingo passado, lá no início do ministério de Jesus, não conseguiu fazer Jesus desistir da sua missão, obviamente não seria agora Herodes que faria. Jesus sabe do seu trabalho, ele sabe da sua missão e sabe que não terminaria assim, fugindo, com medo de ser morto. Ao contrário, ele veio para ser morto. E assim Jesus manda dizer àquela raposa, referindo-se a Herodes, que ele, Jesus, ainda tem coisas a fazer, mas que no terceiro dia ele terminaria o seu trabalho, referindo-se à sua ressurreição. Jesus de fato sabe muito bem para o que veio. Ele sabe que veio para morrer, sabe também por que ele vai morrer. Sabe que isso é necessário, não por ele, mas é necessário por você. Foi necessário por você, por mim, por todos nós. E isso fica bem claro no versículo 33, quando Jesus diz: eu preciso seguir o meu caminho. Não posso voltar atrás, não posso parar, eu preciso seguir o meu caminho, e um profeta não pode ser morto fora de Jerusalém. Ele sabe exatamente o que vai acontecer e não foge. Não foge porque essa é a forma que Deus o Pai escolheu para abraçar todas as pessoas, para abraçar o mundo inteiro, reunir todas as pessoas debaixo das suas asas de amor, debaixo dos seus braços, debaixo de suas mãos de amor. Ele sabe que esta é a forma que Deus o Pai escolheu para salvar pessoas no mundo todo. Essa é a forma de Deus amar o mundo, enviando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é claríssimo. Jesus veio para dar oportunidade de vida eterna para todas as pessoas do mundo, indistintamente. A chance, a porta aberta para qualquer pessoa. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenha feito até aqui, mas o que vale é o daqui para frente. Mas aí vem o dramático do nosso texto. Uma palavra muito dramática, em que Jesus, lamentando sobre Jerusalém, diz: mas vocês não quiseram. Que constatação triste. A morte de Cristo não serve de nada para você, se você não o quiser como seu Senhor, como o Senhor de sua vida. É assim contigo, é assim comigo, é assim com todas as pessoas. E é por isso que Jesus olha para Jerusalém e lamenta com dor em seu coração sobre Jerusalém, usando a figura de uma galinha que quer proteger, abrigar seus pintinhos debaixo de suas asas acolhedoras e protetoras. E Jesus relaciona essa imagem da galinha que protege seus filhotes com a sua própria vida, com o cuidado e o amor que Deus tem pelo seu povo, que Deus tem pelos seus filhos. E assim como a galinha emite sons característicos, chamando para si os pintinhos, alertando para o perigo, para a necessidade de proteção, assim também Deus, através dos profetas, alertava e ainda hoje alerta pela sua palavra a todos os seus filhos. Assim podemos perceber claramente no texto de Jeremias, onde o profeta chama em nome de Deus o povo a tornar de seu mau caminho.
e alerta aquele povo sobre o perigo de não fazê-lo. Mas o povo, em vez de ouvir Jeremias, quer matá-lo. O povo quer ouvir falsos profetas. Profetas que falam de prosperidade, profetas que falam que está tudo bem. A galinha, ela chama, abre as suas asas para acolher, para proteger, disposta ao alto sacrifício se necessário, para preservar a vida dos seus filhotes. Assim Cristo estava disposto a abrir, e abriu os seus braços sobre a cruz, em nosso favor, para nos proteger da morte, do diabo, da condenação eterna, para alcançar a vida eterna para você, para mim, para todas as pessoas. O justo pelos injustos, diz a palavra de Deus. Mas lamentavelmente muitos pintinhos não dá para entender, não ouvem o chamado, não dão ouvidos ao chamado e à advertência e vivem despreocupadamente, desprezando a salvação, a vida que lhes é oferecida. E o lamento de Jesus se repete através do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Pega a Bíblia de vocês lá de novo em Filipenses. Filipenses 3, a leitura que a gente viu. Filipenses 3. Vemos os versículos 18 e 19. Veja que palavra forte Deus inspira o apóstolo Paulo a escrever. Eu entendo que isso não foi simplesmente escrito. Eu entendo que Deus colocou no coração, na mente daquele apóstolo o seguinte: escreve o que está acontecendo. E ele escreve assim, veja o versículo 18: já disse isso muitas vezes, e agora repito, chorando. Veja, ele repete chorando. O que é? Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos. Se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são desse mundo. Queridos irmãos, a causa dos lamentos de Jesus sobre Jerusalém, do apóstolo Paulo por alguns dos filipenses, pode ser facilmente percebida ainda hoje, pela rejeição ao chamado de Cristo, pelo desprezo à salvação, pelo pouco caso que as pessoas às vezes fazem da vida cristã, vivendo completamente distante dos propósitos, dos planos de Deus, numa vida libertina, dando importância às coisas apenas dessa vida, ignorando o fato de termos sido feitos cidadãos dos céus por meio de Cristo Jesus. A grande questão toda é: onde é que eu estou nessa história? Aonde você está nessa história? Esse é o diferencial. Você quer correr ou correu para debaixo das asas acolhedoras de Jesus? Estás de fato ouvindo a sua voz? Ou você quer apenas sentar para comer e beber com Ele, sem de fato conhecê-lo e ser conhecido, como diz lá em Lucas 13, no versículo 24 a 30? É de fato Jesus o Senhor da tua vida? Ou estás no grupo pelo qual Jesus chora, dizendo: eu tentei, eu fiz tudo o que era necessário, mas vocês não quiseram? E obviamente essa escolha, ou essas escolhas, têm implicações práticas. Para os que estão
no lado do lamento de Jesus, mas vocês não o fizeram. O próprio Jesus fala no texto a consequência. Jesus diz assim: agora a casa de vocês ficará completamente abandonada, e não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. O que Jesus está falando da casa abandonada, de não ouvir mais? É interessante que a forte palavra que ele usa, ele não diz assim, vai ficar abandonado, diz vai ficar completamente abandonado. Vai ficar no que no popular se diz: ao Deus dará. Bom, a palavra de Deus lembra que eu, você, não somos templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não morar dentro de nós e agir em nosso coração, sequer podemos crer. No entanto, o que Jesus profere aqui contra Jerusalém é duro, é forte, dizendo: ok, estou tirando o meu time de campo, sua casa ficará completamente abandonada. E a gente sabe o que acontece com uma casa abandonada, não sabe? E quando é que dirão: Deus abençoe o que vem em nome do Senhor? Isso será no dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas nesse dia, aqueles que não quiseram ouvir e não se abrigaram debaixo das suas mãos, de seus braços de amor, ouvirão de Jesus, como nós vimos antes da nossa leitura: eu não conheço vocês. E então será tarde demais. Mas inversamente, e é para lá que devemos voltar toda a nossa atenção, e de lá que devemos encontrar todo entusiasmo para a fé cristã. Inversamente são as implicações para aqueles que correm para debaixo das asas protetoras do Senhor, daqueles que ouvem a sua voz, que ouvem o seu chamado. O texto de Filipenses lá, ele nos fala dessas implicações. E é muito bonito que ele fala sobre aquilo que vão ouvir aqueles que se abrigaram debaixo dos braços abertos da cruz de Jesus. Versículo 20 e 21 diz assim: mas nós somos cidadãos dos céus, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que sim virá de lá. E Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Vejam que bonito, ele diz assim: mas nós, não nós que somos capazes, mas nós que ao ouvir o chamado de Cristo corremos para debaixo da cruz, nós recebemos gratuitamente o direito de sermos chamados cidadão dos céus, o passaporte eterno. E nós teremos os nossos corpos completamente transformados, ressuscitados e transformados. Essa é a verdade central da palavra de Deus. É isso que nós também confessamos com toda a convicção quando recitamos as palavras do credo apostólico, testemunhando assim de nossa fé. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Nós cremos nisso por causa de Jesus, porque nos abrigamos debaixo de suas asas. E assim então, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo então diz: portanto, sabe o melhor que vocês podem fazer? Continue firmes, não esmoreça, continue firme, não desanime, continue firme, vivendo unido com o Senhor. Em outras palavras, deixe sempre que Deus te reúna debaixo de suas asas. Deixe que Deus te conduza em segurança por esta terra que é um vale de lágrimas. Que Ele te conduza pelo caminho do perdão, da ressurreição
da vida eterna. Amém.